No que se refere à reflexão sobre o uso da língua, a proposta de estudo foi toda voltada para a classe mãe, podemos dizer assim, das classes gramaticais, que é o senhor substantivo. Os substantivos e suas classificações e flexões. Quando a gente fala em substantivo, pergunto-me, esse é um conceito claro para vocês, estudantes de 6º ao 9º ano? A gente que é professor e está em sala e que a todo momento tem que estar retornando esses conteúdos, muitas vezes tem a impressão de que não é não. Se não é, gente, precisa ser. Como eu falei, o substantivo ele é apenas uma das 10 classes. Substantivo, artigo, adjetivo, pronome, preposição, conjunção, interjeição, verbo, advérbio, numeral. Aqui ao lado, nesse mapa conceitual, resumidamente tem a definição de cada uma dessas 10 classes. No que se refere ao substantivo, a gente poderia resumir dizendo que a palavra que nomeia seres, sentimentos, sensações, conceitos e etc. Por ser uma palavra que nomeia, que tem um conceito tão amplo, obviamente, ela provoca muitas dúvidas, o que é natural. E aí é importante que vocês saibam o seguinte, isso aqui eu acrescentei, mas para aluno de 6º ano, 7º ano também, enfim, pode denotar-se um pouquinho de complexidade ao ver tal observação. Ai meu Deus, deixa eu ver se eu compreendi isso aqui. Para quem pensa que é simples identificar um substantivo, saibam que a identificação dessa classe gramatical depende de critérios semânticos. Lembra no vídeo anterior, quando eu falei da questão da semântica? E requer, sobretudo, a observação de critérios morfológicos. Lembra que é morfologia? Ou seja, das formas e processos de constituição comuns dos termos substantivos, além de critérios sintáticos. Lembra da sintaxe? Isto é, relacionada à posição e combinação dessas palavras dentro de uma oração ou frase. Então imagina, gente, um conceito tão amplo que para ser definido, identificado em um texto ou em frases, vocês precisam ter conhecimentos desses critérios semânticos, morfológicos e sintáticos. E aí a importância de vocês saberem um pouco mais desses componentes da linguagem, como eu falei anteriormente. Resumindo, pelo critério semântico, designa seres em geral. Pelo critério morfológico, mórfico, desinências que representam gênero e número. Pelo critério sintático, o substantivo pode constituir o sujeito de uma oração. Então, são esses critérios aqui que vocês precisam prestar atenção. E olha, é difícil fazer vocês compreenderem. Acredito que não há um professor que discorde disso, mas enfim. Quando eu coloco essas frases aqui, os estudantes do 6º ano são estudiosos. A professora explicou o conteúdo sobre substantivo. E ainda trago a imagenzinha, é nada de moleza. Eu tenho aqui, veja nessa frase aqui, fazendo uma análise dessa frase como um todo. Os artigos definidos no plural, estudantes substantivos, também estão no plural. E aí veja vocês que aqui, quanto à classificação, mais para frente, vocês verão que é muito mais complicado. Aquelas 3 últimas classificações, inclusive, que na maioria das vezes não dá tempo de fazer esse estudo, né? Torna a coisa ainda mais complicada. As estudantes, os estudantes.
Então, veja aqui, ó, de que forma eu classificaria esse substantivo aqui. A gente vai ver mais para frente. Então, os estudantes do sexto ano são estudiosos. Então, eu tenho um artigo, eu tenho substantivo, né? Eu tenho numeral, eu tenho verbo, eu tenho adjetivos. E aí, quando nós vamos fazer uma análise, você já sabendo disso, de todas as classes, precisa identificar se você está estudando substantivo, você tem que saber qual é o substantivo no meio dessas classes aqui, né? E qual é a função dele na frase. A professora explicou o conteúdo sobre substantivo. Tá vendo aqui? A professora, artigo definido no singular. Professora, substantivo simples, comum, no singular. Explicou, verbo. E aqui, se eu for falar todas as conjugação, tempo, modo, enfim, requer tempo. A análise aqui que eu vou fazendo essa análise rápida, obviamente que havendo necessidade, eu vou gravar videoaulas referente só ao conteúdo em si, né? E aqui, gente, eu trouxe vários outros exemplos, ok? Só para vocês compreenderem. Esses exemplos aqui, é logo com isso aqui que eu coloquei a parte, né? É só para vocês terem mais ou menos uma noção. Vamos aqui. Um pouco de etimologia não mata ninguém. A palavra substantivo vem do latim, a língua morta, só que não tão morta, né? Que está muito presente no nosso dia a dia. E aqui vocês estão vendo, ó, vem dessa palavrinha aqui em latim, que significa o que há de substancial e real em algo. No Aurélio, ou seja, naquele dicionário lá do Aurélio, o primeiro significado de substantivo é este, que, por si só, designa a própria substância de um ser real ou metafísico. E aí a cabecinha de vocês vem aquele questionamento, meu Deus, mas o que é um ser metafísico? Outra palavra aí para vocês pensarem a respeito. Real e metafísico. Como assim? Hamlet, o que é amor? Hamlet, o que é amor? Amor é um substantivo. Simples, masculino, abstrato. Você é tão romântico. Essa é a tirinha aqui. Às vezes vocês já perceberam que eu não gosto nem um pouco de tirinha, né? Que é só para ilustrar o exemplo. Amor seria, no caso aqui, algo real ou metafísico? Vou deixar para vocês pensarem. Ok. A pergunta que não quer calar. Professora, diante de tudo que já foi falado, o que é substantivo afinal? De forma objetiva, o livro didático Tecendo Linguagem do sexto ano traz a definição de que substantivo é a palavra que nomeia os seres, lugares, sensações, sentimentos, objetos e ações, entre outros elementos. Em outras palavras, é a classe gramatical que nomeia os seres em geral. Isso aqui a gente escuta muito quando vai estudar. O que é substantivo? É a classe gramatical que nomeia os seres em geral. E aí a gente precisa tomar cuidado com essa definição tão ampla. Ok, mas quais são esses seres? Quais são os seres reais que ele faz essa nomeação? E os seres metafísicos, quais são? Por exemplo, só um exemplo, é a questão do próprio Deus. Deus, durante muito tempo, ficou em discussão se Deus era um substantivo abstrato ou concreto. Até hoje há brigas que, nossa, essa definição ainda gera muitas controvérsias, né? Apesar de já ter algo tão definido. Mas mesmo assim, é preciso que se tenha atenção nesse sentido. Isso porque nossa língua tem mistérios que a própria gramática desconhece. É sempre bom lembrar disso. E os adjetivos passam e os substantivos ficam. No que se refere à classificação, elas estão aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tradicionalmente, tem-se essas 9 classificações. A questão é, vocês estudando o conteúdo, geralmente os livros didáticos fragmentam. Aqui foi porque eu fiz uma síntese, mas no próprio livro é bem fragmentado. Vocês têm uma noção clara do que significa cada um? Sabe aplicar o conceito quanto à classificação de cada um para identificar
tudo que está à nossa volta, do que de fato é substantivo ou não. Por exemplo, o primitivo. A gente sabe que primitivo é aquele substantivo que não deriva de nenhuma outra palavra. Então, aqui tem um exemplo, por exemplo, pedra. Não sei se você sabe, pedra, mesa, cadeira. Pronto, é primitivo. Por quê? Porque não deriva de nenhuma outra palavra. Ok. O derivado, por sua vez, já é o oposto. Ele já vem de outras palavras, né? O simples, ele possui apenas um elemento e aqui está o simples. Ele pode ser primitivo e pode ser derivado, porque vai depender do ponto de vista da classificação, né? O composto, tá vendo aqui? Possui mais de um elemento. Não é difícil, de forma alguma, de vocês fazerem essa identificação, mas, como eu disse, precisa ter atenção. O comum, quando a gente nomeia aqueles seres genéricos, quando eu falo copo, fulano, me dá aí um copo. Pode ser qualquer copo. Se eu não especificar qual é esse copo, né? E o próprio, nossa senhora, nos textos, gente, parece uma coisa tão batida. Mas quando a gente vai fazer correção de texto, meu Deus do céu, eu particularmente já ando muito cansada. Gente, pelo amor de Deus, qual foi a parte que vocês já entenderam? Que substantivo próprio escreve-se com letras maiúsculas, com letra maiúscula. Qual é a parte que vocês não entenderam ainda? O professor de Fundamental 1 passa a vida toda repetindo isso, no Fundamental 2 a gente está repetindo, no ensino médio vai repetir, nas faculdades também, viu? Nas faculdades está cheio de gente aí que ainda não tem essa noção, né? Que deveria ter noção básica de muitas questões, de muitos conteúdos, infelizmente. É real. E aí nós temos aqui o concreto, seres de existência própria. Existência própria, não depende de nada nem ninguém para existir. O abstrato, por sua vez, já é o contrário do concreto. E o coletivo, então? Esse aqui provoca dúvida com a beleza, ou a gente cria logo um monte de palavras novas, né? Inventa, enfim. Mas que ele existe para dar essa ideia de conjunto de reunião, né? A gente usa muito também, é porque quando a gente estudava tinha aquela relação substantivos coletivos para você aprender e ali a gente memorizava. Hoje, como eu falei, até em virtude do tempo, muitas vezes acaba não dando tempo de fazer esse estudo. E aí quando a gente fala, por exemplo, a respeito de alguns substantivos coletivos que deveriam ser de conhecimento do aluno, eles olham assim e perguntam, professor, o que é isso, substantivo coletivo? Né? Enfim, aqui tem o exemplo de Alcateia, de lobos, né? Constelação, cardume, enfim, tantos e tantos outros. A ideia, gente, é que vocês têm isso aqui claro. Quanto à classificação, são esses 9 tipos aqui. Eu tenho que analisar cada um e eu tenho que ter a habilidade para desenvolver a competência de aplicar esse conceito, esse conhecimento que eu tenho a respeito do conceito de cada um na minha prática cotidiana. Ok? Então, vamos aqui. Eu falei ali quanto à classificação aqui, eu retomo mais uma vez, vou repassar, não vou focar aqui, senão o vídeo vai ficar muito grande, já está grande. Como eu resolvi fazer essa síntese de uma vez, né? Então ficou grande. Mas é como eu falei para vocês, vocês precisam ter claro os conceitos para poder utilizá-lo na prática quando for identificar se os substantivos são seres, são a palavra que nomeia os seres em geral, e esses seres se classificam por categorias, então eu tenho que saber a qual categoria pertence cada um desses seres, não é verdade? Eu tenho que saber que o comum são os seres, né, em geral, né, que denominam um elemento de um mesmo grupo, de modo genérico, sem particularizar ou especificar. Eu tenho que saber disso. Então, quando eu falo mesa, quando eu falo cadeira, eu estou falando de modo geral. Eu não estou especificando, né? Gato, por exemplo, vaca, cachorro, enfim. O abstrato, eu preciso saber
que ele dá nome a qualidades. Aí eu tenho que saber nome de qualidade, quais são as qualidades, ações, sentimentos, sensações, né? Que precisam de um outro ser para existir. E aí é onde estava aquela coisa, a classificação de Deus, se era abstrato ou era concreto. Deus precisaria de alguém para existir ou ele possui existência própria? Como eu falei anteriormente. E tem outras discussões também, mas enfim. Então, e o concreto já é o oposto do abstrato. Assim como o próprio já é o oposto do comum. Assim como o simples já é o oposto do composto. Rimou? E aí eu tenho o primitivo, que já é o oposto do derivado. E o coletivo, né? Esse aqui, de modo particular, que vocês precisam ter essa atenção. Você não vai compará-lo com os outros, né? Vocês precisam entender que ele transmite, mesmo estando no singular, a ideia de agrupamento de seres e coisas da mesma espécie. Então, quando ali no exemplo anterior, a alcateia de lobos, então tem um grupo de lobos reunidos, eu tenho ali uma alcateia. Eu olho para o céu, tem aquele monte de estrelas, então eu tenho ali constelação, uma constelação, né? E assim sucessivamente. E aí, vocês precisam prestar atenção aqui, o processo de formação de substantivos. É interessante saber que em português há dois processos muito importantes de formação de palavras: derivação e composição. Esse conteúdo aqui, acredito eu, vocês começam a ver acho que no final do 7º, 8º ano. Antes era no 9º. Vai muito de qual é o programa de cada escola. E aí, pessoal, é o que eu falo, não é o conteúdo tão simples de compreender, porque requer toda uma análise cuidadosa de partes para formar o todo. Você não vai compreender o todo se você não compreender as partes. Por isso que, coitado de nós, professores de língua portuguesa, são taxados de chatos, de enjoados, de tudo imaginar, porque é a complexidade disso aqui, né? E ainda se a gente se depara com muitos alunos que não se comprometem, aí pronto. Vamos lá. Derivação. Como o próprio nome indica, de uma palavra existente cria-se outra. Entendeu? Acrescentando-se alguns elementos no início ou no final da palavra. Esses elementos são chamados de afixos. Afixos. Os sufixos, os prefixos. Eu não vou, aqui eu estou mais analisando a questão dos conceitos, não vou focar muito nos exemplos, porque isso aqui seria para ser uma aula à parte, o que eu farei posteriormente, né? Composição. Quando a palavra é composta por duas ou mais palavras já existentes. Então, ó, derivação, quando deriva, composição, composta por uma palavra já existente. Então, por exemplo, eu pego a palavra felicidade. Na palavra felicidade, eu tenho uma palavra que já tem um sufixo, né? Vem da palavra, enfim, o radical seria infeliz. Como eu diria, eu teria que fazer todo um exemplo aqui, uma esquematização, que eu não fiz, porque a ideia é o conceito. Mas aí eu tenho a palavra infelicidade, eu quero transformar na palavra infelicidade. Eu colocando esse aí, eu já tenho um exemplo de afixo, no caso que nós chamamos de prefixo. Okay? Mas a gente vai ver isso com calma em um outro momento. E a ideia aqui é que fique claro para vocês qual a diferença desses dois processos, derivação e composição, em termos de conceitos. Ok? Uma outra questão. No que se refere ao gênero, número e grau do substantivo. Ai, meu Deus. Tá aqui uma coisinha que eu acho que a gente nunca consegue trabalhar dessa forma aqui, ó, como um todo. A norma padrão da língua portuguesa reconhece dois gêneros, masculino e feminino. São o que nós chamamos de biformes. Isso aqui é a gramática. Enfim, eu posso estar falando aqui, posso estar até atualizado. E aí, são esses dois gêneros aqui. Mas nós temos esse outro aqui. Nós temos o padrão uniformes. Biformes, masculino, feminino. Uniformes,
sobrecomum, epicenos, comum de dois gêneros. Essa parte aqui, como eu falei anteriormente, em virtude do tempo, do programa de ensino de cada escola, dificilmente dá tempo de trabalhar de uma forma contextualizada, de uma forma completa. O que gera muita dúvida assim no aluno, quando você chega e pergunta, gente, dê exemplo aí de substantivo, por exemplo, comum de dois gêneros, sobrecomum, epicenos. Há essa dúvida no momento de diferenciar cada um. Como eu falei, não é um assunto tão simples como parece, ok? Então vamos lá, no que se refere ao gênero, nós temos os biformes e os uniformes. Biformes, masculino e feminino, uniformes, sobrecomum, comum de dois gêneros e o epicenos. Epicenos é quando se refere à questão dos animais, de uma forma sucinta seria isso. Sobrecomum, comum de dois gêneros. Lembra quando eu falei da palavra estudante lá na frente? Os estudantes, a estudante. Seria sobrecomum ou comum de dois gêneros? Vou deixar esse questionamento para vocês refletirem. Número, singular e plural. E aqui, pessoal, eu coloquei só isso aqui para parecer simples, mas não é tão simples porque é cheio de regrazinhas, né? Tem a regra geral e tem as regras específicas. Posteriormente, uma aula específica sobre substantivo, suas classificações e flexões, né, será pautada a partir de exemplos e vocês compreenderão melhor. No que se refere ao grau aumentativo e diminutivo. Aumentativo analítico sintético, diminutivo, mesma classificação. Essa é outra coisa também que, enfim, acaba sendo um pouco trabalhada em virtude do tempo, como eu falei, e que com certeza gera muitas dúvidas, o que é natural. Tem muitas regrinhas assim, específicas. O que não falta na nossa gramática são justamente regras. Por isso que há momentos em que elas se contradizem, que é uma beleza. E aí, no final do livro, quase no final, tem essa seçãozinha aqui, ampliando horizontes, que é uma das minhas preferidas, onde faz sugestões de leituras. Como seria bom? Eu acho que o sonho de todo aluno, de todo professor, a gente dispor de tempo útil, de tempo concreto para isso aqui, né? Deixa eu tragar aqui a mensagem aqui. Mal lê, mal ouve, mal fala, mal vê. É uma frase atribuída ao Monteiro Lobato. Tenho minhas dúvidas, mas enfim. E aí traz como sugestão de leitura, ó, Em Busca de Mim, da Isabel Vieira. O título é bem sugestivo, né? Espelho de Artista, Meu Avô Japonês, Meu Avô Africano, Meu Pé de Laranja Lima, Se a Memória Não Me Falha. Esses são os livros sugeridos no final da unidade. Meu Pé de Laranja Lima eu já li, é um clássico da literatura, né? Os demais, eu não cheguei a ler o livro em si, só a resenha crítica, uma coisa ou outra. Então, se tivéssemos tempo, na verdade eu estou fazendo essa explanação, eu estou no sexto ano, mas eu não sou professora de sexto ano. Decidi fazer só para fazer essa síntese como estou, para vocês terem um entendimento melhor. E aí também traz ao final, preparando-se para o próximo capítulo. E aí tem sempre um questionamento, uma sugestão, uma imagem que dá a ideia do que será tratado no próximo capítulo. Nesse caso aqui, ó, a proposta seria pesquisar um poema e declamar na próxima aula, considerando que o próximo capítulo trata justamente de ser poeta, né? Bom, o vídeo ficou um pouco grande, obviamente. É isso porque foi uma análise rápida, breve, mas só para vocês terem uma ideia de que é isso mesmo, né? E como eu falei anteriormente, a gente está no final do ano letivo. Eu não sou professora, mas eu decidi fazer preparar um pouco de lógica, o conteúdo que foi trabalhado, fragmentado, né? Para vocês terem essa ideia, né? Essa ideia do todo. E espero que de alguma forma contribuam para vocês irem construindo
né, as próprias reflexões de vocês e ajude no processo de retomada do próximo ano letivo, ano que vem.